Ora, no início da história desta semana, nós estamos em 1624 e estamos com um português, tinha que ser um português, Sim, Helena Matos, claro. com um português que é o primeiro ocidental a chegar verdadeiramente às terras do fim do mundo. Sim, ele chega, aliás, chega acompanhado também por um outro português e é espantoso porque ele escreve, ele vai descrever, saía a gente pelas ruas e as mulheres à janela a nos ver. Aliás, segundo parece, a própria rainha daqueles países, nação, o que fosse, vem, espreita por uma dessas janelas para ver aqueles dois homens que são completamente diferentes de todos os outros que elas já tinham visto antes. Eles, aliás, estão à espera para ser recebidos pelo rei, mas antes vão ser levados para umas casas onde estavam preparadas para os receber. Estes homens fizeram... portanto, a chegada deles estava anunciada, não? Quer dizer, aquilo era tão o fim do mundo, que no fim do mundo se sabia antecipadamente que estavam a caminho dois homens completamente diferentes de tudo. E eles deslocavam-se como? A pé. A pé. Ou seja... Olha, era o que me fazia bem agora. Exatamente. Eu penso que valeria a pena, mas quando eu lhe descrever o que lhes aconteceu no caminho, se calhar prefere, apesar de tudo, estar por aqui. Ele vai escrever e vai dizer: nos pés, mãos e rosto não tínhamos sentimento, porque era demasiado o rigor do frio. Ficávamos totalmente sem sentido. Aconteceu-me, pegando em não sei quê, cair-me um bom pedaço do dedo, sem eu dar fé disso. Nem sentir ferida, se não fora muito inchados, nulos queimavam depois com brasas vivas e ferros abrasados, e com muito pouco sentimento nosso. Aqui o sentimento é no sentido de dor, do sentir, sim, não é? E depois ele ainda vai dizer: a isto se acrescentaram dois grandes males. Agora interrompo eu penso que, não sei se o António sofrerá do primeiro. Ele diz: o primeiro, que cada um de nós tinha um mortal fastio. Fastio é não ter fome. É. Não sofro nada disso. Não, antes, também pareceu que não, porque não estava com um brutal fastio. Não. Com que ficávamos como que impossibilitados para comer. Outra coisa que nos foi de pena era não achar água para beber. Isso... Isto é difícil, porquê? Ele explica a qual, ainda no meio de tantos frios, era bem necessário. Ou seja, eles estão num sítio muito frio, têm muita sede, mas não têm água. Ele aí vai explicar. Não era essa por faltarem fontes, mas por todas correrem ocultamente por baixo da neve. Ou seja, eles têm de atravessar para chegar àquele espaço aquilo que ele vai designar como desertos de neve. E, portanto, eles têm imensa sede, apesar de estarem rodeados de neve. Mas vão, e ele também vai dizer isso, vai ficar praticamente cego durante quase 25 dias. Nós estamos a falar, e ele vai dizer, sem poder rezar o ofício divino, nem ainda conhecer uma só letra do breviário, portanto ele não consegue ler. Porquê? Porque o sol e a neve vai-lhes causar aquele branco total, vai causar-lhes uma espécie de cegueira temporária. Onde é que este homem está no ano da graça de 1624? Este homem atravessou os desertos da neve, como ele chama, que separam a Índia do Tibete. Estamos a falar do padre jesuíta António de Andrade, tido como o primeiro ocidental a chegar ao Tibete. E ele vai chegar ao Tibete acompanhado do padre Marcos, do irmão Marcos. Eles são considerados os dois primeiros ocidentais a entrar no Tibete. Estamos em 1624. E eles iam os dois sozinhos? Não tinham uma Não, comitiva? eles vão... Com guias? Não, eles vão misturados com mercadores. É uma viagem longa, já logo veremos como é que ele lá chega, com peregrinos de outras religiões. Eles vão apresentando-se sucessivamente ao longo da viagem em diversas qualidades. É espantoso como é que alguém nascido em 1580 em Oleiros, na Beira Baixa, e, portanto, com 44 anos de idade, acaba no Tibete a ser o primeiro ocidental a chegar ao Tibete. Ora, vamos lá ficar a saber ao longo desta história da história. É que esta história da história, para nos lembrar, os descobrimentos não foram só por mar.
Ficou dito pela Helena Matos no desenlace do primeiro capítulo da história desta semana que os descobrimentos portugueses não foram feitos apenas por mar. Os descobrimentos, em geral, não foram apenas por mar. Não. E estamos a seguir um descobrimento por terra. Quase um descobrimento mesmo. O que estes padres jesuítas, e aqui o padre Andrade e o irmão Marques, são protagonistas maiores dessas viagens, mas alguma coisa que espanta é essa capacidade, sobretudo muito associada a algumas ordens religiosas, de se aventurarem pelo interior dos continentes. Nomeadamente, aqui temos o caso dos jesuítas, na Índia, e depois a sua busca daquilo que eles vão chamar o Cataio. Portanto, nem sequer havia muita noção do que era a China, quer dizer, como é que era aquela passagem. E havia a noção de onde ficava aquilo na Terra, não... Bem, o nosso padre Andrade é um homem previdente. Estamos em 1624. E ele vai procurar localizar-se. Nós temos de perceber, este homem nasceu em Oleiros, sabe-se o nome do seu pai, António de Andrade, o seu pai era Bartolomeu Gonçalves e a mãe Margarida de Andrade. E vão chamar este filho que tem em 1580 António. E agora, o que é espantoso, nós imaginamos sempre, até porque vemos sempre estas figuras retratadas naqueles quadros, com ar severo, imaginamos sempre assim, com umas idades avançadas, com um corpo muito franzino, mas nós temos de perceber que tudo isto acontece muito cedo na vida, e certamente com uma grande capacidade de resistência física. Absolutamente. Embora pudessem ser fisicamente muito austeros, não é? Nós vemos sempre pintados entre castanho e negro, como se tivessem estado sempre fechados dentro dos mosteiros, dos conventos, das missões, e dali não saíssem, mas não, eles saíram, eles foram. E nós temos aqui um miúdo, na prática com 20 anos, embora à época com 20 anos não se fosse um miúdo, o nosso António Andrade, ainda noviço, tinha 20 anos, ele parte para a Índia. Ele parte para a Índia no dia 22 de abril de 1600. Ele vai acompanhado de 18 padres e irmãos da Companhia de Jesus e ele vai chegar à Índia a 22 de outubro do mesmo ano. Portanto, estamos a falar em 1600. Ele tem 20 anos. É extraordinariamente jovem. E, portanto... E para a Índia foi também a pé? Não, foi de barco. Foi de barco. Para a Índia foi de barco. Ele vai, aliás, na mesma nau onde viajava o vice-rei Aires de Saldanha. A viagem não foi má. Eles demoraram, note-se que eles vão de abril a outubro. Estamos a falar de 6 meses. Não é muito para a época, portanto, a viagem não foi má e ele vai estudar no Colégio de São Paulo, em Goa. Portanto, ele parte noviço, vai ter de continuar a estudar, aliás, lá vai receber as ordens e depois vai ser enviado para uma missão na Índia, portanto, os jesuítas faziam missões, ele vai para a missão mongol em Agra. Portanto, ele aí vai estar numa zona muçulmana, ele terá aprendido, há dúvidas. Ele vai escrever mais tarde, diz que aprendeu algumas palavras de persa, alguns vão dizer mesmo que ele dominava a língua, talvez não tanto, mas a verdade é que ele terá dado provas da sua inteligência, da sua capacidade, da sua perspicácia, porque nós vamos encontrá-lo em 1624. Ele já é o superior da missão do Mogol. Esta missão é importante porque eles vão estar aí numa corte cujos reis são muito tolerantes do ponto de vista religioso. Portanto, vão tolerar, por exemplo, a presença, o imperador mogol vai tolerar a presença destes homens, que são de outra religião. Eles não conseguem converter o imperador, o que seria o seu principal objetivo. Mas eles estão na corte, têm liberdade de movimentos e a grande questão deles é há ou não, e isto é uma ideia que vai animar muito estes homens. Àquela corte chegavam, à missão mogol, chegavam viajantes, peregrinos, mercadores, pessoas que vinham de outros locais. E eles vão ter sempre a ideia de que haverá cristandades perdidas, reinos cristãos perdidos, tal como também já tinha havido para a zona da Etiópia com o Preste João, a ideia de que há reinos cristãos que estão perdidos e que se devem encontrar esses reinos cristãos. E é aí que eles vão começar a achar e ouvir os relatos que chegam desses viajantes que passam por aquela corte, de que poderá haver outros reinos. E que há certamente outros reinos, mas que alguns desses reinos, nesses outros reinos, poderá existir
um sentimento cristão, reis cristãos, um povo cristão perdido. E depois há alguma coisa que já anos antes, Bento Góis, um outro padre, curiosamente nasceu nos Açores. Sim. E que vai acabar também no Oriente, que lhes vai falar que é do grande Cataio, não é? A busca do grande Cataio. Há alguma coisa, seria a China, seria a Índia. E, portanto, o nosso Padre Andrade, não contente em ter ido de Oleiros para a Índia e depois para o Mogol, o nosso Padre Andrade, em 1624, vai achar que está na altura de fazer outra viagem. Estamos então em 1624, o Padre Andrade, que já tinha, via António Andrade, António não era? Sim. António Andrade, que já tinha de natural de Oleiros, com 40, nessa altura, 1624, com 44 anos de idade, já tinha viajado para a Índia, embora de barco, e depois... Na Índia viaja, exatamente vai para Agra, e agora aqui... Não está contente ali ainda. Não, sobretudo, nós temos de perceber, os jesuítas tinham uma curiosidade aliada a um ideal de expansão muitíssimo grande, e portanto ele começa claramente, até pela correspondência que os jesuítas vão deixando, a ideia da tal busca da tal cristandade perdida, de outros reinos, eventualmente outros reis que pudessem ou não converter, seja como for. Em março de 1624, o pretexto chega, ou seja, o padre António Andrade, na altura, é superior da missão do Mogol, e o rei Mogol estava... Que era um homem muito tolerante. Muitíssimo tolerante e paciente, resolve, digamos que, fazer uma deslocação para Lahore. E o padre Andrade considera que deve acompanhar o rei nessa sua deslocação, que é muitíssimo importante fazer acompanhar o rei naquilo que seria uma viagem de enorme aparato. Mas a verdade é que toda esta preocupação e todo este zelo com o rei Mogol terá passado a determinado momento, quando, mais ou menos a 30 de março de 1624, o padre Andrade deixa de acompanhar o rei Mogol e passa a acompanhar, sim, um grupo. E isso é muito interessante porque nós estamos a falar de um jesuíta. Ele está numa zona em que existem muçulmanos, existem budistas, não é? Existem hindus. Muitas vezes ele vai designar alguns como gentios. Sim, porque ele vai dando testemunho permanentemente disso. Vai escrever mais tarde, e ele, a verdade é que ele vai e parte com segredo, na verdade. Ele não vai dar grande informação daquilo que vai fazer. A verdade é que ele vai empreender uma viagem de Agra, no norte da Índia, em relação, vai tentar caminhar ainda mais para norte. E aqui nós vamos ver, ele começa uma viagem na qual vai acompanhada do irmão Marques, e ele vai mudando até aquilo que vai dizendo que é. Por exemplo, na cidade de Srinagar, vai haver grande dúvida sobre quem são aqueles dois homens, não é? Perguntam-lhes se são mercadores, eles dizem que não são mercadores, até porque não levavam mercadoria. E ele responde, e é engraçado, respondi que eu era português e que ia ao Tibete em busca de um irmão meu que havia anos que lá estava, segundo novas que me chegaram. Os homens que os inquirem mexem-lhes na roupa e encontram-lhes aquilo que eles chamam lobas, não é? Sim. Aquelas vestes pretas, e eles dizem que aquelas são as suas roupas de luto, e que, caso tenham notícia do falecimento daquele seu irmão, aquela será a roupa que eles vão ter de envergar por questão de luto, que aquela é a cor que se usa na sua terra, diz ele, quando se está de luto. Até que chegam a Mana, e aí é a passagem. Portanto, se vão para o Tibete, eles vão ter de fazer a passagem, e é interessante aqui que ele vai escrever. Na última destas povoações, chamada Maná, estivemos alguns dias, esperando que quebrassem as neves de um famoso deserto que corre daqui até às terras do Tibete, que pode passar-se em 2 meses do ano somente. Ou seja, ele está à espera que a neve quebre
para que consiga chegar ao Tibete. Portanto, a partir daquele momento, ele sabe que vai fazer algo que nunca ninguém fez, não é? E, portanto, não há propriamente retorno. Há um grande voluntarismo da parte dele nisto, como nós perceberemos, quando ele chegar ao Tibete e de facto for recebido pelo rei, e naquilo que ele vai dizer ao rei, nós vamos perceber que há um grande voluntarismo da parte do Padre Andrade nesta sua viagem. No final do capítulo 3 da história desta semana, a Helena Matos falava do voluntarismo do Padre António Andrade, o primeiro ocidental a chegar verdadeiramente às terras do fim do mundo. Exatamente. Depois de passar um deserto de neve. Se lhe parece, Helena Matos, fazer uma viagem desta natureza... Tem ideia de quantos quilómetros é que foi a viagem do... Não tenho, mas sei... são milhares e milhares de quilómetros. E sobretudo em condições... Marchando, andando... muitíssimo difíceis. Contudo, tanto quanto se sabe, o Padre Andrade fez-se acompanhar de um astrolábio e aquilo que se designa como compasso do Sol, sim, que lhe permitia ir fazendo a localização. Era o GPS da altura. Exatamente, precisar por onde é que vai. O caminho que ele escolhe é um caminho, passa a expressão, mais curto, mas é um caminho muito duro. E ele vai... Duro, acidentado? E fisicamente duro, as condições que eles vão encontrar. Ele passa por Delhi, Srinagar, Badrinitha, Mana, e vai ter de fazer aquilo que é chamada passagem de Mana, não é? E ele vai procurar, por um lado, os tais resquícios de cristianismo, vai procurar também, e esses resquícios de cristianismo vão chegar, diz que os tais reinos que estariam para lá das montanhas. Temos depois aqui uma coisa muito importante, que é o Gran Cataio. Sim. Tinha havido o tal padre Bento Góis, o tal jesuíta, que tinha feito a passagem até à China. Havia a tal ideia de um reino Índia-China do Gran Cataio e, portanto, há a ideia de que ali há muito ainda para descobrir. É uma coisa completamente ao contrário daquilo que nós estamos habituados. As nossas histórias dos descobrimentos chegam, descobrem a terra, não para. Não, aqui é algo completamente diferente. E ele, de facto, vai conseguir fazer a tal passagem, vai conseguir chegar ao reino do Tibete com o irmão Marcos. Ele vai chegar a Tsaparang, que é a capital do reino tibetano de Guch. É curioso, o rei vai ter uma certa desilusão quando percebe que eles não são mercadores, que não levam quaisquer mercadorias. E como é que ele vai falar com o rei? É aí a tal questão. Ele sabia ou não falar aquela língua? Tanto quanto se sabe, ele vai ter um tradutor muçulmano, da Caxemira, e vai, aliás, ser referido que depois... quer dizer, estamos a falar de um jesuíta, não é? Sim. E, portanto, o tradutor é de outra religião, não é? E, portanto, que terá havido ali alguns problemas com esta figura do tradutor, mas a verdade é que, com problemas com o tradutor ou sem eles, o Padre Andrade vai estar 23 dias no Tibete. Podia pensar-se, porque é que ele não esteve mais? E isso remete para outro assunto. O tal voluntarismo do Padre Andrade, ou seja, tudo indica que ele não poderia ficar assim tanto tempo ali. Ele terá estado 23 dias, promete regressar a Agra, e vai cumprir, e promete regressar ao Tibete, mas para já ele tem a de regressar a Agra. E quando regressa, ele vai escrever um livro que tem um título extraordinário, que é Novo Descobrimento do Gran Cataio ou Reinos de Tibete. Este livro vai ser publicado em 1626, vai ser rapidamente traduzido em várias línguas daquelas faladas na Europa e vai tornar-se, por assim dizer, uma espécie de um best-seller da época.
Ora, hoje que concluímos a história desta semana, que tem como protagonista o Padre Andrade, eu, do alto da minha ignorância, que como se sabe é muito atrevida, sou tentado a dizer que este padre, depois de ouvir os 4 capítulos anteriores, e mesmo antes do desenlace, que este Padre Andrade foi um antecessor, por exemplo, de Vasco da Gama. Antecessor não, seguidor. Não. Antecessor não pode ser, não é? Não pode, não. Mas é um descobridor por terra que andou por... Sim, ele é de facto... um aventureiro. Ele é de facto um descobridor. Ele vai voltar ao Tibete. Mas não queria dizer apenas disso. É que foi também um antecessor, não é? Do Gonçalo Cadilho. Sim. Porque foi um escritor de viagem. Sim, ele foi um escritor e fez um de viagem. best-seller na altura. E fez um best-seller e influenciou imenso, se quisermos, o imaginário sobre aquelas terras. Mas o Padre Andrade sabia o que ia. Em 1626, o Padre Andrade está de novo no Tibete. Portanto, regressa a Agra e depois de Agra volta ao Tibete. E aí ele consegue aquilo que pretendia, que é construir uma igreja, fundar uma missão católica. E o Padre Andrade, desta vez, não vai ficar no Tibete 23 dias, vai ficar muitíssimo mais tempo, e ele só vai deixar o Tibete em 1629. Portanto, 5 anos depois da primeira presença dele. Ele vai estar depois de 1626 a 1629, até que o nosso Padre Andrade, a vida dele ainda vai ter mais que se conte. Ele vai ser nomeado provincial de Goa. Portanto, ele vai regressar e aí... Portanto, ele vai deixar o Tibete em 1629, ele abriu a tal missão, foram feitas algumas conversões e digamos que daí para a frente acontece algo em que a tragédia, de alguma forma, vai cruzar o tal rei do Tibete e a vida do Padre Andrade. A política do rei do Tibete autorizando a abertura, se quisermos, de uma igreja de outro culto, vai cair muito mal entre os lamas. Digamos que o chefe supremo dos lamas, o Dalai Lama, vai estar por trás de uma revolta que vai levar, se quisermos, à destituição do rei do Tibete e à instauração de um regime dominado pelos lamas, teocrático. E pode perguntar-se o que é que isto tem a ver, portanto, estamos em 1630, e o que é que isto tem a ver com o Padre Andrade? O Padre Andrade aí já está longe do Tibete, terá sabido, talvez pouco, daquilo que por lá se estava a acontecer, logo pelo menos. O nosso Padre Andrade continua, é nomeado reitor do Colégio de São Paulo em Goa, deputado da Inquisição de Goa, até que, a 3 de março de 1634, o Padre Andrade adoece gravemente. O Padre Andrade veio morrer a 19 de março de 1634, envenenado. Não por nada que tenha acontecido no Tibete, mas provavelmente o Padre Andrade terá sido envenenado por alguns dos jesuítas, porque era extraordinariamente severo. Aquele homem que tinha viajado, tinha visto o mundo. Uma coisa é quando estamos fora, não é? Outra coisa é quando estamos dentro. Foi feita uma devassa após a sua morte e ter-se-á chegado à conclusão que teria sido envenenado por alguns dos alunos, dos estudiosos daquele colégio. Há também quem diga, mas com menos fundamento, que por um dos perseguidos pela Inquisição de Goa, na qual o Padre Andrade também teve o seu destaque. De qualquer forma, com esta sua morte em 16 de março de 1634, acabou a vida daquele que, como o António diz, é de facto um descobridor, se quisermos, não por mar, mas por terra, e que é considerado o primeiro ocidental a chegar ao Tibete. E porquê é que é tão pouco conhecida a obra dele? Porque os Lusíadas não falaram dele. Esta é uma das explicações, ou seja, a literatura, um poeta, um escritor, ajuda muito, não é? E a ideia de uma caravela acaba por ser, atravessando o mar, acabou por ser mais fascinante para o imaginário dos portugueses, e também porque estes padres que abriam estas missões, acabava por não ser algo de tão sedutor quanto o Gama a chegar à Índia.